That's the Holy Ghost saying, that's me. I'm with you. Go on. I'm leading the way. You just keep on moving. That's me. There's honey in the rock for you. Leave your sin for the blood to cover. There's honey in the rock for you. Shall we stand? Oh, go out to the streets and byway, preach the word. Say to every fallen brother, there's honey in the rock for you. Oh, there's honey in the rock, my brother. There's honey in the rock for you. Lay your sins for blood to cover. There's honey in the rock for you. Now, Only trust Him. Only trust Him. Only trust Him now. He will save you. He will save you. He will save you now. Only trust Him. Only trust Him. Only trust Him now. He will save you. He will save you. He will save you now. I was thinking as Ernie sang that song a few moments ago, On the Wings of a Dove. How is the melody to that? Start it for me, Ernie. On the wings of Snow white dove. Sing it with me. God sent down His pure, sweet love. Was a sign from above. On the wings of a dove. I understand Ernie made 2 verses. That I'm going to make you 3 verses. Noah had drifted on the flood's many days. He searched for land in various ways. Troubles he had some, but not from above. For God gave him His sign on the wings. Brother Woods, lay your hand over on that lady sitting there. O irmão Woods coloca sua mão sobre a senhora sentada ali. Oh God, raised up Jesus from the dead. The devil has bound this poor woman. Ó Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos. O diabo tem amarrado esta pobre mulher. Troubles on top of troubles. A poor husband
Problemas em cima de problemas. O pobre esposo. Oh, Father, I pray that in Jesus' name, if their faith could contact you, Ó Pai, eu oro no nome de Jesus. Se sua fé puder te contatar. God, I pray that you'll dismiss that condition from her body just now. And may from this very hour, may she be healed and made well. Deus, eu oro para que tu tires essa condição do seu corpo neste momento e que dessa hora em diante que ela possa ser curada e que fique boa. Oh God, in Jesus Christ's name I rebuke that devil. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, eu repreendo esse diabo. And give the woman faith to believe in the Son of God. E des à mulher fé para crer no Filho de Deus. And to leave this tabernacle this morning with both hands in the air, rejoicing and praising God through Jesus Christ, the Son of God. Amen. E para deixar esse tabernáculo nesta manhã com as duas mãos para cima, regozijando e louvando a Deus através de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. God bless you, sis. Deus te abençoe, irmã. Come over. All right, right and wrong, wrong. That's right. Amen. Venha, chame o certo de certo e o errado de errado. Correto? Amém. Have faith in God. Tenha fé em Deus. If thou canst believe, said Jesus. Se tu puderes crer, disse Jesus. There's a dark spirit that hangs in a corner to my left. Há um espírito escuro que está pairando no canto à minha esquerda. The person sitting back there suffering with epilepsy over in a corner. A pessoa sentada ali atrás está sofrendo de epilepsia lá no canto. Raise up, sir. Got black hair. Levante, Senhor, de cabelo preto. Do you believe Jesus Christ make you well? Você crê que Jesus Cristo vai te curar? All right, then go. Correto? Então vá. Make Christ make you well. Que Cristo possa te curar. Your faith will do it if you believe. A tua fé fará isto se você crer. Have faith in God. Tenha fé em Deus. Here, watch. Aqui, observe. If you believe, have faith in God. Se você crer, tenha fé em Deus. Can you believe? Você pode crer? And the rest of you look this way and believe. Todo o restante de vocês, olhe para este lado e creia. If you can believe with all your heart, you can receive what you ask for. Se você pode crer de todo o seu coração, você pode receber o que pediu. Yes, it's a man sitting right here on the outside row, way back towards the back. Aqui está um homem assentado bem aqui na fileira de fora, bem lá atrás. He's suffering with headache. Ele está sofrendo de dor de cabeça. He isn't from this country. Ele não é desta região. He comes from Montana. Ele vem de Montana. He's a light-headed man. Ele é um homem estonteado. He's wearing glasses. Got his hand up now. Ele está usando óculos. Está com sua mão levantada agora. That's right, sir. Migraine headache. Correto, senhor. Enxaqueca. That's a beautiful country you come from. É uma linda região de onde você vem. I've hunted in that country. Eu já cacei naquela área. May you return home and the headaches in the sea of forgetfulness. Que você possa voltar para casa. A dor de cabeça fica no mar do esquecimento. Migraine and the headaches leave you, my brother. A enxaqueca te deixou, meu irmão. Go and be made well through Jesus' name. Vai e fique curado no nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui, pela graça.
Nós vamos cantar o hino 119, quando o Jordão passarmos unidos. E entrarmos no céu, veremos lá. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como areia da praia aos remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como areia da praia, lá da margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá. Nós veremos a terra prometida, oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu estará, e prostrado a seus pés adorarmos, oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar,
Nós vamos ler os Salmos capítulo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor Deus. Todos, salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando chamarmos. Aqui estamos, Pai Celestial. Que o Senhor possa vivificar essa Escritura em cada um de nossos corações nesta hora. Dedicamos este domingo, Senhor, a Ti. Esteja conosco nesta escola, Pai. Dirige-nos nesta hora. Colocamos nossa vida mais uma vez em Tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor José Alves. Bom dia, meus irmãos. Nós estamos agradecidos por estarmos com a nossa saúde em condição de nos permitir vir à igreja, casa do Senhor. Isso é um privilégio muito grande, né? Quando você vem à igreja, você está fazendo um teste de vida. Porque eles estão dizendo aí que até quem vai votar agora vai valer como teste de vida. Ou então você vai no banco e o gerente notifica ali como você ainda vive. Isto é dos aposentados, né? Pessoas que já são idosos. Esse é o teste de vida. E não tem um teste de vida físico e espiritual, né? Maior do que você vir à casa do Senhor. Você está dizendo, eu ainda creio, eu ainda estou vivo na fé, eu ainda estou com saúde na fé. Graças a Deus. Irmão José Pereira, Zé Pernambuco, nós não conseguimos falar com ele domingo. Aliás, até que conseguimos, foi um imprevisto, né, irmão Zé? Mas hoje vale tanto quanto. Sua presença aqui é especial para nós. E eu teria ido para o Mato Grosso visitar o pastor lá do Peixoto, o Cícero Paixão. Eles estão lá em uma reunião especial com a presença de alguns pastores. Não é encontro, é uma reunião especial. E ele fez questão de nós estarmos com ele, mas eu testei assim, a minha condição parece que não daria, ou não dava ainda para fazer essa viagem, né? Mas eles estão em festa. Ontem eu acompanhei as reuniões dele, os cultos, e uma pregação de um jovem pastor que está em Juína. Ele trouxe uma mensagem muito profunda
nós vamos ouvir ela aqui oportunamente, um estudo sobre família. Ele que é uma pessoa culta, ele é formado e é professor, e ele deu uma palestra, assim, interage muito com as pessoas, é uma pessoa própria para esse tipo de palestra, né? Foi ontem de manhã, e à noite nós tivemos uma pregação de um pastor lá de Rondônia, que também trouxe uma mensagem muito boa, mensagem de ânimo. As mensagens de encontro, elas não são geralmente muito profundas em assuntos da mensagem, mas elas são mensagem de ânimo, né? De animar a igreja, de animar o povo. Eu estava pensando aqui antes, enquanto a irmã Noêmia ensinava as crianças, se um pastor prega uma mensagem muito ligada aos selos, ligada a estudos, ele não tem muito destaque. Mas quando prega uma mensagem bem simples, falando de diamante, né? Aí dá muito destaque. E até para as crianças, porque fica mais fácil para elas entenderem aquele assunto. Eu trabalhei em Goiânia no estúdio do pastor Joaquim, por 1 ano e meio gravando os programas de rádio, e eu trabalhava com aquele chamado prato, né? É um prato, onde coloca um disco vinil, é um disco grande assim, e ali tem que levar aquela agulha e soltar ela e prender com a mão aqui o disco. Quando ele dava sinal lá de dentro, eu tirava a mão aqui, liberava, o disco rodava e a agulha caía no lugar e começava. Então, nós trabalhamos 1 ano e meio com isso tudo e já tivemos na vida, né? Era muito usado no nosso tempo de jovem, aquele pequeno cabecinha que solta em cima do disco. E aquela agulhinha ali é o mistério da coisa, né? É que faz produzir o som. Irmão Brana disse, comparando a igreja com o diamante, que as fagulhas, os pedacinhos que Deus tira de nós, os destaques da vida, né? Os destaques da vida. Nós vamos estudar nesta manhã, com muita calma, a continuação aqui do primeiro selo. Nós estamos, né, o Brasil, o brasileiro, aproximando aí das eleições, e há muitos pensamentos de que o irmão Brana não se envolvia assim, não falava, ele nem comentava sobre a eleição, mas é um engano. As pessoas que pensam isso não leem as mensagens. Nós temos muitas mensagens que o irmão Brana menciona a política. Agora, são duas coisas diferentes. Primeiro, no seu tempo, os Estados Unidos não estavam passando o que o mundo está passando hoje, inclusive lá na América. Vocês sabem que, por vários comentários da mídia, o Trump perdeu essa eleição na contagem dos votos. Ele não teria perdido honestamente. E o irmão Brana fala que Kennedy, um homem que ele foi contra ele, o irmão Brana disse que ele foi eleito por roubo da contagem dos votos.
Em várias mensagens, o irmão Branham menciona Kennedy como sendo o presidente das mulheres. As mulheres americanas votaram em Kennedy. Por certo, um homem que tinha muito ligação com o Acabe, né? O irmão Branham comparou ele com Acabe. E ele introduziu o paganismo. A sua esposa introduziu o paganismo nos Estados Unidos da moralidade, ou que seja imoralidade, né? Mas, de modo geral, moralidade. Então, o irmão Branham foi contra a eleição dele, e o irmão Branham não votava porque não era obrigatório. Lá não temos essa anarquia que temos no Brasil de partidos. Lá são apenas dois, republicanos e... esqueço o outro. Agora, o irmão Branham fez o título uma vez para votar. Por incrível, foi no irmão dele. O irmão dele foi candidato em um partido e ele fez o título para votar no irmão dele. Por certo, não era da fé, né? Com muita razão. E depois ele voltou a votar em... como? Fix? É Nixon. Eu acabei de ler o nome dele ali dentro, mas já me sai da mente, né, esses nomes assim. Nixon era uma pessoa amiga pessoal do irmão Branham. O irmão Branham foi lá votar nele. E em muitas mensagens, eu acredito que nós podemos, se for fazer mesmo uma seleção ali no Busca, nós vamos encontrar muitas mensagens do irmão Branham falando sobre a política. E ele advertiu a igreja para não votar em partido que tinha ideia comunista. O irmão Branham advertiu a igreja. Então eu tenho aqui a maneira de um verdadeiro profeta, o sonho incerto, religião híbrida, a revelação de Jesus Cristo, a estatura de um homem perfeito e muitas outras mensagens. O irmão Branham fala sobre a política. Agora, ele não era partidário, ele não ficava em dificuldade com ninguém. Como eu, por exemplo, não falo aqui, vocês são testemunhas, sobre nenhum partido. Se vierem me perguntar pessoalmente, eu tenho minha opinião. Mas se tem um irmão que vai votar em qualquer partido, esse aí fica com ele, eu não entro em dificuldade com esse irmão, não. De forma alguma. Se votarem errado, a consequência é a própria pessoa que vai pagar por isso. O irmão Branham ensina isso desta maneira que eu estou dizendo. Você vai pagar pelo erro. Agora, devemos orar. Paulo diz para orar para os que estão em eminência. E eminência é exatamente os nossos candidatos aqui no Brasil. Eles estão na eminência de ser ou não o presidente da República. Então você deve orar para Deus dirigir o melhor, para Deus dar o melhor para a nação. Essa deve ser nossa oração. Quando nós oramos sinceramente, sem estar no espírito político, Deus entra naquela oração, porque é uma oração sincera. Nós vamos começar aqui, no primeiro selo, paramos aqui no parágrafo 9:7, e eu vou entrar um pouco nesse assunto, que o próprio selo entra. É sobre a política e sobre o sistema denominacional. Quando nós entrarmos no sentido da política, porque é um distúrbio, o selo, ele provoca um distúrbio na terra. E são dois distúrbios, político e religioso, que é provocado pelos selos. É um distúrbio. Agora, distúrbio, você já entende a palavra, né? Ela é uma palavra que, além de trazer muita confusão, ela traz ação também. É um distúrbio. E isso está previsto nos selos.
Desde o primeiro selo, nós temos esse estudo. Alguém diz assim para mim: pastor, o 7º selo não foi revelado ainda, querendo fazer menção dos trovões, porque existe uma confusão entre trovões e selos, sendo que é a mesma coisa. 7 trovões, 7 selos é a mesma coisa, porque trovões é a maneira como eles foram revelados. Foi um trovão. E ainda existe na cabeça de alguns ministros essa confusão. 7 selos é os 7 trovões. Olha só, que é o 7º, são os 7 trovões, mas não é. Aí eu disse para ele: não, irmão, o 7º selo já foi revelado. Não existe mais nenhum mistério na Bíblia que não foi revelado pelo 7º anjo. Não existe. Agora, a diferença é que ele não cumpriu ainda. Como também o 6º selo não cumpriu ainda. O 5º selo já cumpriu, porque o 5º selo, ele está falando, o 5º selo está falando das almas debaixo do altar. E o Mombran diz que aquelas almas foram os judeus que foram martirizados por Hitler, Mussolini. São as almas que estão lá debaixo do altar. Se você pegar a sua Bíblia e ler com atenção, você vai notar que eles estão clamando: Senhor, até quando vingarás o nosso sangue? Até quando vingarás o nosso sangue? Aí vem uma voz e diz: espera, até que vossos irmãos lá que estão em Jerusalém hoje. Ontem eles fizeram uma manifestação em Jerusalém, praticamente os judeus fazendo a manifestação a favor do nosso candidato aqui, Bolsonaro. Porque os judeus são amigos nossos, porque nós somos amigos dos judeus. Os judeus sabem que o outro partido levará o país para Cuba, para a Venezuela, para outros países. Eles sabem disso, eles são inteligentes, eles são revelados, porque os 144 mil estão lá no meio daquele povo. Estão lá. Agora, eu não sei se eu estou fazendo uma campanha, mas é a verdade, né, irmãos? A verdade é verdade. Agora, veja só, voltando aqui, distúrbio religioso e político. Nós sabemos, irmãos, aliás, deixa eu voltar lá no 7º selo, quando eu respondi para o pastor, falei: não, já ele não cumpriu. Por quê? Porque o 7º selo é a vinda literal de Jesus para buscar a noiva. Então o 7º selo só vai cumprir o dia que Jesus vier. O 6º é a grande tribulação. Quando nós formos levantados dessa terra, o mundo vai entrar na grande tribulação. Aí vai cumprir o 6º selo. É só você ler lá no Apocalipse 6 sobre o 6º selo que você vai entender. Agora, o 5º é as almas e a noiva, ela vai e para no 4º. Nós estamos estudando o primeiro, olha aqui, irmãos. O assunto ele está encaixando. Nós estamos estudando o primeiro, mas o primeiro aconteceu lá na primeira era. E agora, desde que o cavalo, o cavaleiro, melhor, montou o cavalo baio, ele prosseguiu dali até o fim. Esse cavaleiro, ele não monta em um outro cavalo. Ele montou no baio, no preto, no vermelho e, aliás, no branco, no preto, no vermelho e no baio. E do baio, ele segue até o fim. Até o fim montado nele. Ele vai até a morte. Porque a palavra baio significa morte. Então nós vamos estudando aqui sobre este
o quinto selo. Se houver tempo, o Rainer vai falar um pouquinho sobre o distúrbio político. É um assunto para muitas horas, né? Muitas horas, esse distúrbio político. Mas, porque nós vamos entrar aqui nos dois distúrbios, o religioso, e vocês estão vendo aí como a religião está paralelo com a política. Não sei se os irmãos estão acompanhando. É o padre junto com o candidato à presidência, é o pastor junto com ele, fazendo campanhas unidos. Padre e pastor. Porque a religião, ela tem esse distúrbio entre eles para combater o comunismo. Essa união aí é para combater o comunismo. Mas é uma união mais perigosa para nós do que o comunismo. Por quê? Porque a união da igreja no Concílio Mundial é que vai fechar nossas igrejas. Comunismo vai fazer só você comer quase nada, é um pão de queijo por dia só, e essa coisa toda que está acontecendo lá fora. É um problema pessoal, mas não entra na fé. Entra só a perseguição. Mas você vai continuar como está acontecendo em outros países aí. A gente vê a situação que está, mas o que vai fechar nossas igrejas é o Concílio Mundial de Igrejas. Esse é que vai fechar. Então, olha só o distúrbio que está acontecendo agora, na presente fase do mundo. Não é só no Brasil, não. Isso está acontecendo no mundo inteiro, esse distúrbio religioso. Então, vamos seguir em frente. Agora, existe uma noiva falsa. Temos visto em Apocalipse 17. Ela disse: sou uma viúva e de nada tenho falta. Veja você, assentada sobre uma besta escarlata. Aí ele corrige a palavra. Ou melhor, a besta e assim por diante. Então são três coisas, você vai notar. É claro que se nós formos detalhar, tem mais. Mas vamos notar a noiva, as virginécias e a falsa igreja. Agora, mas a noiva verdadeira será formada de milhares vezes milhares de pessoas. Mas ela será escolhida de cada era da igreja. Porque a noiva não é só a nós que estamos vivos aqui. Desde o primeiro, depois de Cristo, já entrou para a noiva. Toda vez que vinha uma mensagem e as pessoas criam nela e a aceitavam em toda a luz que ela tinha, elas eram seladas até aquele dia de redenção. Em sua respectiva era, não é? Quando aquela era terminava, eles eram selados, porque ali terminava a era deles. Não falou Jesus a mesma coisa quando ele disse: e o clamor veio na 7ª vigília. O clamor, olha só, irmãos, vamos firmar isso aqui. O clamor, é por isso que agora é a hora do distúrbio religioso e político. O clamor saiu na 7ª vigília, quer dizer, na 7ª era. E aquela é a última era da igreja. Vem e disse: eis aí vem o noivo, sair ao encontro. Esse clamor foi esse aviso, porque já é a hora do noivo vir. E então veio a Virgem Nécia. Aí a Virgem Nécia desperta, esfregando seus olhos, sonolenta, né? E disse: eu acho que devia ter um pouco daquele azeite também. Eu acho que eu deveria ter o Espírito Santo também. Porque, vamos pensar assim, irmãos,
Aquela mulher do presunto, ela deixou um exemplo tão grande para as irmãs. Lá nos dias de Pedro foi Sara. Sara não morreu. Mas nesses dias, a que estava presente, estava junto com o profeta, evidenciando sua mensagem, foi a mulher do presunto. Agora, qual é a irmã nervosa, esgotada, que discute com o marido e faz as coisas erradas que não deveria fazer, que não gostaria de ser como aquela mulher do presunto? Choram, elas choram. E falam assim: mas eu gostaria tanto de ser uma mulher de paciência, suportar esse marido, suportar esse homem. E você vai ver, esse marido não é tão difícil quanto aquele da mulher do presunto. Porque aquele era um ébrio, um homem que vivia à noite bebendo. Ele era um homem que vivia com companheiros. Não tem uma coisa que chateia uma esposa mais do que ver o marido junto com gente ruim. Vamos qualificar assim, os maridos bons, né? Os outros ruins. Mas é difícil. Elas ficam nervosas porque estão andando com aquele tipo de homem. E gostariam de ser como a mulher do presunto. Porque a mulher do presunto, sem dúvida nenhuma, ela era cheia do Espírito Santo. E a verdadeira noiva ali de pé disse: nós temos apenas o suficiente nós mesmas. Irmãos, não é fácil ser um cristão hoje. Todo mundo está consciente disso. Não é fácil, né? Especialmente para os jovens. Você, às vezes, está levando só o que você precisa. Está carregando, gemendo, só o que você precisa. Você não tem nada a dar a ninguém, não sobra. Né? E nós temos apenas o suficiente em nós mesmas. Não podemos lhes dar nada. Se você quer um pouco, vá orar. Você quer? Vá orar. Pastor Joaquim, ele viu lá acontecendo na igreja em Goiânia um fato muito curioso e engraçado. Eu lembro muito dele, eu acho que os crentes aqui de 30 anos atrás lembram muito dele. Um irmão de cor, simples, ele ia para o altar orar. Todo culto, ele chegava mais cedo e vinha para o altar. Ainda estava chegando as primeiras pessoas, ele já estava lá no altar orando. Quantas vezes eu vi ele lá? Aí ele orava bem alto: ó Senhor, me encha do Espírito Santo. Ó Senhor, nos dê a tua presença nesse culto. Ó Senhor, abençoe o pastor que vai falar. E entrou um bêbado. Bêbado entrou, foi cambaleando, chegou lá na frente, queria oração. Aí foi nele, nas costas dele, ele ajoelhado lá, e bateu. E o irmão está orando. E ele está lá, e o irmão está orando. De repente o irmão parou, olhou para ele assim, falou: o que foi, moço? Ora para mim. Se vira, quer dizer, vai orar você. Se vira. Então a Virgem Nécia, ela está dizendo para as loucas: vá orar, se vira. E enquanto ela foi, veio o noivo e a noiva entrou. E então aquele remanescente ali, aqueles que eram absolutamente virtuosos, a igreja, foi deixada do lado de fora. E ele disse: ali haverá choro, lamento e ranger de dentes. Olha só, essa igreja, esse remanescente, o irmão Brana compara com uma mulher costureira que corta o pano
Dentro está o molde e fora está a parte que sobrou. Aquilo é o remanescente. E essa igreja, olha só como o irmão Branham nos dá uma impressão de que é a noiva. E ali aqueles que eram absolutamente virtuosos, não eram pessoas do mundo, pecadoras, não. A igreja foi deixada do lado de fora. E ele disse, ali haverá choro, ranger, lamento e ranger de dentes. Vejam, agora este é o eleito. Eleito para pertencer à noiva, né? Salvação comum, o que já é muito bom, não é? E quando veio o clamor, aí vem o noivo, então cada um daqueles que estavam dormindo, através daquelas eras, despertou cada um. Veja, não é como pensávamos, Deus vai buscar no meio de uns poucos milhares de pessoas desta era e a uns quantos e formá-los. É que nós pensamos que a noiva é só da última era, né? Então Deus vai buscar uns poucos desta última era e formar a noiva. É o permanecer no lugar, melhor, é o próprio eleito de todas as eras. Então não é só dessa última era, é de todas as eras. E esta é a razão pela qual Cristo tem que permanecer no lugar de mediação ali atrás como um intercessor. Ele está no trono do Pai, né? Até que o último entre na última era. E então essas revelações de que isso tem sido irrompem. Irrompem, quer dizer, abre sobre as pessoas e elas veem o que aconteceu. Vem? Você entendeu isto? Agora, a congregação falou amém, o que eles entenderam. Observem, o restante dos mortos membros de igreja não viveram novamente até que se passaram 1000 anos. Porque a noiva, melhor, as virgens nécias que serão salvos na grande tribulação, serão aqueles que estiverem vivos aqui. Mas tem muito, em todas as eras do passado, também houve pessoas que fazem parte das virgens nécias. Faz parte, né? Observem, o restante dos mortos, membros de igreja, não viveram novamente até que se passaram 1000 anos. A noiva sobe, passa 3 anos e meio nas bodas, desce a Nova Jerusalém, reina 1000 anos aqui na terra. Ainda é um tempo, o milênio ainda é tempo. E haverá um rei. Quem é o rei? O Senhor Jesus Cristo. Ele vai reger o mundo com vara de ferro. Quer dizer, vai ser duro, né? Os membros de igreja e os cristãos, a igreja não viveu novamente até o fim de 1000 anos. E então eles vieram e se posicionaram diante da noiva, isso é correto. Se colocaram diante do rei e da rainha, glória. Algumas igrejas hoje chamam a si mesmas de a rainha do céu. A Igreja Católica considera ela a rainha do céu, né? A rainha do céu é a noiva escolhida de Cristo. E ele vem com ele, ou ela vem com ele. Daniel viu isso e disse: milhares de milhares o serviam. Agora observe as escrituras ali em Daniel. O julgamento foi estabelecido e os livros foram abertos. Daniel é que fala do trono branco. Ele fala que os livros foram abertos e o julgamento foi estabelecido. E agora, recordem, quando ele veio em sua noiva.
A esposa assiste a seu esposo. A esposa está sempre junta, né, com o esposo. E milhares o serviam. O julgamento foi estabelecido, e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, o qual era o livro da vida. E não a noiva, de modo algum. Ela já subiu e voltou e está de pé ali no julgamento daquelas gerações que recusaram a mensagem do Evangelho. Então a noiva não será julgada. Os eleitos, a noiva não será julgada. Haverá o livro da vida e o livro da vida. Não disse Jesus que a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E ali estava o julgamento. A rainha de Sabá, do sul, estava ali no julgamento, e seu próprio testemunho. E ela estava lá julgando, né? Com seu próprio testemunho. Mesmo nem sendo judia, subiu com aquela geração que era de judeus. Tem que dar uma limpadinha nessa coceira, né? E eles estavam cegos e o perderam, porque eles estavam procurando por ele. Mas ele veio tão simples que passou bem por cima de suas cabeças assim. Quer dizer, o mundo estava procurando por Jesus, mas Jesus veio de uma forma tão simples, tão simples. Pensa em Jesus entrando em Jerusalém montado em um jumentinho. Olha que simplicidade, né? Ali estava o rei. Você diz, seu nome está no livro da vida? Tudo bem, verdade? Não, Senhor. Veja, Judas Iscariotes tinha seu nome no livro da vida. É o livro da vida e o livro da vida do Cordeiro. A noiva tem o nome no livro da vida do Cordeiro. Agora, o livro da vida é um livro que escrevia tudo que a pessoa fazia na vida. Nós vamos chegar aqui onde o irmão Branham diz que Deus ligou um gravador e lá no julgamento vai ser passado aquela cena em uma televisão. Você fazendo aquelas coisas erradas. Vai passar todas aquelas cenas. Agora aqui o irmão Branham está ainda começando o assunto. Agora digo que isto está errado. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Agora, se você sempre, as três classes, o livro, os mortos foram julgados, outro livro, o livro da vida, e aqueles que tinham seus nomes no livro da vida. Livro da vida. Você diz, se seu nome está no livro da vida, tudo bem, verdade? Não, Senhor. Não, Senhor, porque Judas também tinha seu nome no livro da vida. Veja, Judas Iscariotes tinha seu nome no livro da vida. Agora digo que isto está errado. Jesus, em Mateus 10, lhes deu poder para expulsar demônios e os enviou a curar os enfermos, a limpar os leprosos e ressuscitar os mortos. E eles saíram e retornaram, Judas exatamente com eles. E eles expulsaram demônios e fizeram todos os tipos de milagres e retornaram e disseram, até mesmo os demônios estão sujeitos a nós. Vocês conhecem isso aqui na Bíblia, sabem que Judas foi enviado juntamente com os discípulos, e quando eles voltaram da campanha, eles testificaram para Jesus do que estava acontecendo lá. E olha só a resposta de Jesus.
Jesus disse: não vos alegreis, porque se vos sujeitam os demônios. Mas alegrai-vos por estarem vossos nomes escritos no céu. E Judas estava com eles. Então Judas tinha o nome escrito no livro da vida, nos céus. Mas o que aconteceu? Quando foi para o grupo eleito subir ali, no Pentecostes, e realmente receber o Espírito Santo, Judas mostrou suas cores. Ele tinha seu nome lá, mas ele não foi para o Pentecostes. Ele não recebeu o Espírito Santo. Ele estará ali no julgamento. Então os livros foram abertos e o livro da vida foi aberto, e assim foi cada homem julgado. Agora a noiva estava ali de pé com Cristo para julgar o mundo. Não, Paulo disse, falando com a noiva: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Agora, se os santos vão se assentar lá, naquele trono do julgamento, e julgar o mundo, eles não têm condição de julgar as coisas mínimas aqui? É por isso que tem um escritório, irmãos. É para reunir, e o pastor não é o absoluto. O pastor, ele apenas faz direcionar a reunião. Mas, muitas vezes, quem julga um problema é o próprio que está junto com o outro. Ou então, cria-se uma comissão para julgar um caso, como, por exemplo, de divórcio. Aquela comissão vai dizer: pastor, esse irmão, ele tem condição de casar de novo. Ou então ela vai dizer: esse irmão, ele não tem condição, porque ele agiu assim, e acabou expondo a mulher, e acabou tendo parte no problema. Então, aquela comissão julga aquele caso, que é um dos piores dentro de uma igreja, de casamento e divórcio. Entenderam? Agora, se pode julgar um casamento e divórcio, não pode julgar o irmão ali que está devendo para o outro e não cumpriu, e eles começaram a brigar. Então, são coisas que podem ser julgadas dentro da igreja. Parece que eu desviei a atenção, mas não é não. Aí está você: os santos julgarão a terra e tomarão o domínio. Isto é correto. Domínio será da rainha. Você diz: como alguma vez no mundo um grupinho como aquele? Eu não sei como isto será feito, mas ele disse que isto será feito. Então isto está determinado até onde eu sei. Os santos vão julgar o mundo. Agora veja, agora observe. O restante dos mortos, os membros de igreja morta, não viveram novamente até 1000 anos. E então, depois de 1000 anos, eles foram juntados, outra ressurreição veio, a qual é a segunda ressurreição, e eles foram reunidos, e Cristo e a igreja, a noiva, não a igreja, a noiva, Cristo e a rainha, não a igreja, Cristo e a noiva se colocaram ali. Aí você sabe que a segunda ressurreição vai ressuscitar todas as pessoas que já morreram desde Caim até agora. Aí alguém diz assim para o irmão Brana: como vai caber esse tanto de gente na terra, irmão Brana? Aí o irmão Brana diz: você esqueceu que o mar já não existe mais? O mar não existirá, tudo será terra. É por isso que eles vão caberem aqui. Porque não vai ter esse espaço aí que ocupa o mar, tudo vai ser terra.
Agora veja, agora observe o restante dos mortos, os membros de igreja morta. E eles foram separados como as ovelhas dos bodes, isto é correto. E ali apareceram os membros de igreja. Se eles ouviram a verdade a respeito, melhor, e rejeitaram a verdade, então o que vai ser dito quando as grandes coisas forem propaladas, mas nas telas, olha só, propaladas nas telas? Que direito a pessoa vai dizer que ele não fez aquilo? Ah, não, senhor, não fiz isso aí não. Isso aí não, eu não fiz isso. Mas olha só, vai ser propaladas na terra. Estou usando essa palavra aqui, que para mim não é comum. Sendo que até mesmo seus próprios pensamentos estarão ali. Às vezes você não mata o irmão, não dá um tiro no irmão, mas no seu coração você deseja fazer isto. E o profeta diz que você vai ser julgado ali como quem fez. Entenderam o que significa esses pensamentos? A pessoa tem um mau pensamento contra o outro. É por isso que Jesus disse que o homem que olha uma mulher e cobiça, ele já cometeu adultério com ela. E não é pensamento? Pensamento. Agora, você está livre da tentação? Não está, não. Só que quando você olha, o que você faz? O que os homens fazem? O que Benjamin faz? Quando você olha, como? Vira para um lado. O Benjamin sabe. Vira o rosto para outro lado. Põe outro pensamento no lugar. Parabéns, Benjamin. Você deu uma lição para os irmãos nessa manhã. Vira para o outro lado. O que você pensou a respeito daquilo? Como você escapará, estando isto bem ali nas telas dos céus? Cada pessoa sentada no trono vai estar vendo a sua vida passando ali na tela. Irmãos, será que não teria um jeito para nos livrar disto? Tem, é claro que tem, né? Você crê na mensagem, você obedece à mensagem, não precisa se preocupar. Mas será triste demais para uma pessoa estar assentado ali, vendo a sua própria vida passando numa tela. Porque tem muitas coisas que as pessoas escondem, né? Mas lá não vai ter jeito, não. Vai passar mesmo. Eu me perdi aqui onde eu parei, quero começar. 118 ainda? Exatamente. E então, se você fala uma coisa e pensa outra, é melhor você parar com isso. Isso já é uma falsidade, né? Você está falando, mas pensando diferente. Coloque seus pensamentos em Deus. Mantenha-se puros. E permaneça bem ali com aquilo e fale a mesma coisa o tempo todo. Não diga, eu direi que crerei nisto, mas eu vou averiguar, vou ver se está certo. Creia nisto, amém. Observe essa classe, a razão pela qual morrem. Eles passam pela purgação da prova da tribulação, porque realmente eles não estão debaixo do sangue. Misericórdia. A pessoa que está debaixo do sangue, irmãos, ele tem o Espírito Santo. Ele não está debaixo do sangue. E eles alegam que estão, mas não estão. Como pode eles passar através de uma prova para se purificar,
quando o sangue alvejante de Jesus Cristo tira todo sintoma de pecado e coisas para longe de você, e você já está morto e sua vida está escondida nele, através de Deus e selada ali, através do Espírito Santo, para que então você vá ser julgado. Onde você obterá a sua purificação? Já obteve no sangue, então não vai ser julgado. De que você tem que ser purificado, uma vez que você está em Cristo, perfeitamente sem pecado? Como? Para que o julgamento? Mas é para que este grupo de pessoas que dormem, que não pode entender. O problema está aqui, irmãos. Às vezes as pessoas continuam fazendo a coisa errada porque não está entendendo. Agora, Jesus disse que ele falava em parábola para que vendo não visse e para que ouvindo não entendesse. Eu sei que você separa isso dessas virginécias. Agora, eles não têm feito isso por anos, veja você. Mas esta é a hora da revelação. Veja, sendo revelado, bem na vinda da noiva, a última volta, as últimas coisas estão se aproximando. Por isso que eu disse para vocês, agora é a hora esses acontecimentos políticos e religiosos. Porque isso teria que acontecer exatamente quando o rapto estivesse se aproximando. Está chegando ao fim, amigo, eu creio. Quando? Eu não sei, eu não posso lhes dizer, mas qualquer coisa, eu desejo viver nesta noite como se isto fosse hoje. Eu estaria pronto. Ninguém vai ficar brincando, irmão, se tem essa convicção que vai acontecer hoje. Ele pode vir ainda nesta noite, e ele talvez não venha por 20 anos. Eu não sei quando ele virá. Mas seja quando for, a minha vida pode acabar nesta noite. Às vezes ele não vem, mas eu vou. E então, seja o que for que eu fiz aqui, estará terminado nesta hora, ou quando ele veio, ou quando eu fui. E eu tenho que encontrá-lo no julgamento, da forma que fui aqui embaixo. E a árvore cai para o lado que está inclinada. Então é facinho de você fazer um mapa. É facinho. Veja qual tem sido as suas inclinações. É só você fazer um mapa. Essa semana eu tive essa inclinação, essa semana eu tive essa inclinação, eu estou fazendo isto, eu estou pensando nisto, eu estou calculando isto, eu agi assim, e eu fiz isto, e eu vou fazer isto. Aí você vê aonde sua árvore está inclinada. Recordem, quando eles foram comprar azeite, e você diz, agora espere um minuto, irmão Branham. Eu não sei a respeito disto. Quando elas foram comprar azeite, quando voltaram, a noiva havia ido e a porta estava fechada. E elas bateram e disseram, deixa-nos entrar, deixa-nos entrar. Irmão Branham bate no púlpito. Mas elas foram lançadas nas trevas exteriores. O que é essas trevas exteriores? É a grande tribulação. É a grande tribulação. Agora, se você deseja um tipo daquilo, veja, no tempo de Noé, Jesus se referiu a isto. Agora, o tempo de Noé, eles entraram na arca. Porém, eles foram carregados sobre
e durante o tempo do juízo, mas aquilo não tipifica a noiva de Cristo. Noé é o tipo dos que vão para a grande tribulação. Quem tipifica a noiva é Enoque. Enoque que foi arrebatado antes, porque Noé passou pela tribulação. Enoque foi tipificado a noiva. Noé passou pelo período da tribulação e sofreu e se tornou um bêbado e morreu. A vida dele foi assim, né? 6 meses dentro da arca, depois ficou bêbado, depois ficou velho e morreu. Mas Enoque andou diante de Deus por 500 anos e teve um testemunho que agradou a Deus, com a fé do rapto. Tem um testemunho maior do que esse não, irmãos. Fé do rapto. E apenas começou a andar, e subiu aos céus e foi para casa sem nem mesmo ter provado da morte. Nunca morreu de modo algum. E este é um tipo de nós, os que estivermos vivos e permanecermos. Não impediremos ou estorvaremos aquele mesmo tipo de pessoas que estão dormindo. Quer dizer, os irmãos das eras passadas, né? Que caíram no sono por causa da idade humana e no estado da era humana. Eles morreram lá atrás. Vamos separar virgens nécias de prudentes. O irmão Branco está se referindo às virgens prudentes, que morreram por causa da idade, mas estão lá e vão ser ressuscitados. Eles morreram lá atrás, mas eles não estão mortos. Eles estão dormindo. Amém. Eles estão dormindo, não mortos. E a única coisa que se necessita é que o noivo os desperte, sim. E nós que estivemos vivos e permanecemos, não impediremos aqueles que já foram dormir. Pois a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E então nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos tomados juntos com eles e encontraremos o Senhor nos ares. E o restante dos mortos não tornaram a viver por 1000 anos. Aí está você. Eles passaram pelo período da tribulação. Que foi isto? Como Enoque. Você sabe, Noé observava Enoque, pois quando Enoque desaparecesse, ele sabia que o julgamento estava à mão. Ele ficou ali pela arca. Quem vai entender isso aqui, irmãos? Noé era neto de Enoque, né? Se eu não estou enganado, ou bisneto, e Enoque já tinha ido há muito tempo. Mas o irmão Branco está dizendo aqui que Noé observava. Agora você vai pensar assim, como que ele observava se ele estava num tempo futuro? Ora, você não está observando Enoque também? Você não observa Noé? Nós observamos Noé. Nós não observamos o irmão Brana? Então é nesse sentido. Observar é viver a fé, é observar como ele viveu, como ele se comportou, como ele agiu. Então é nesse sentido que nós observamos. Então quando Enoque foi, aí Noé disse, agora é a minha hora. Mas ele não era predestinado para ir como Enoque. O que ele teve que fazer? Apelar para a arca. Apelar para a arca. E vocês sabem, irmãos, que há muitos irmãos da mensagem que conheceram a mensagem, viveram até um certo tempo na mensagem, e eles estão esperando que quando a noiva for, eles serão salvos na grande tribulação. Eles estão observando a noiva.
Agora, eu até admiro, irmãos, até admiro essas pessoas, porque elas estão observando a noiva. Eles estão pensando assim, o dia que minha mãe for, meu pai desaparecer, aí eu tenho que dar minha vida e morrer pelo nome de Jesus, para mim ser salvo. Pessoas já me falaram isso, testificaram, inclusive o João Giló, lá em Fazenda Nova. Há muitas vezes que ele falou isso para mim. Eu não sou eleito, não dou conta de viver a mensagem, mas a hora que vocês desaparecer, eu vou morrer pelo nome de Jesus. Talvez Deus possa tratar com ele de forma diferente, né? Mas é o que ele pensa. É o que ele pensa. Então, encaixando aqui, irmãos, eles estão observando a noiva. Eles estão observando a noiva. Eu vou parar aqui. Você tem quanto tempo para falar? Fica para o próximo domingo. Então nós vamos, inclusive o meu tempo aqui não vai permitir também entrar aqui sobre o assunto. Aí o Rain deixa para domingo, né? Porque já está quase na hora de encerrar. Enoque foi transladado sem a morte, um tipo da igreja sendo levantada com aqueles que dormiram, para encontrar o Senhor nos ares, o resto da igreja elevada para o período da tribulação. Eu mesmo nada mais posso fazer em relação a isto. Enoque raptado, sem ver a morte. Isso aqui enquadra, esse texto aqui dessa mensagem, irmãos, enquadra perfeitamente com as 10 virgens, o que nós estudamos há pouco agora, né? Agora vamos começar a estudar um pouquinho agora. Chegaremos à nossa lição. Se eu continuar nisso, olha só, o próprio Mombran viu que ele estava num assunto que não era bem relacionado com selos. Mas que é muito bom, né? Nós nunca chegaremos neste selo. Agora observe, vamos tomar agora, porque teremos uma longa noite, talvez amanhã, ou na noite seguinte, atingiremos uma trombeta. Agora, e depois, porque a trombeta soa ao mesmo tempo que os selos. É um paralelo, né? Trombeta e selos. É simplesmente a mesma coisa. A era da igreja se abre, e exatamente a mesma coisa. Vem? Olha, irmãos, o que me causa admiração é que passaram essas eras aí todas, que foram 6, né? E nós é quem viemos a saber do que está acontecendo. Somos nós, porque nós temos o mensageiro de Apocalipse 10, 7. Nós temos o profeta de Apocalipse 10, de 1 a 7, e temos o mensageiro, o profeta de Apocalipse 10, 7. Por quê? Ela foi redimida por Cristo, mas ele está fazendo o papel do parente redentor, tomando seus súditos, até que o último dorme, até que o último nome seja colocado naquele livro. Ele já o recebeu e o selou. Agora você entendeu? Vou repetir esse parágrafo. Por quê? Ela foi redimida por Cristo. Lembrando que o parente redentor é Jesus, e ele foi lá no Calvário e redimiu. Apenas tem que chegar ao conhecimento nosso, mas ele já fez. Ela foi redimida por Cristo, mas ele está fazendo o papel do parente redentor, tornando seus súditos, até que o último nome seja colocado no livro. Olha só, o último eleito seja chamado, né? Até que o último seja colocado no livro. Ele já o recebeu e o selou.
Agora você entendeu? A congregação falou amém. Então ele vem de seu trono, o trono de seu pai, vai para a frente, tira o livro da mão de Deus, do trono, e reclama seus direitos. Isso aqui é Bíblia, você lê, às vezes até passa assim lendo, né? A Bíblia começou do Gênesis, vai terminar em Apocalipse, e você lê. Mas isso aqui, irmãos, foi um dos maiores acontecimentos que houve no céu. Foi quando Jesus parou, fechou o livro que ele estava escrevendo ali, o nome dos eleitos, cada um que entrava e batizava e vinha para a comunhão, ele colocava ali. Isso é uma força de expressão, porque ele é onisciente. Então, ele foi colocando. Quando o último entra, aí Jesus, olha, esse acontecimento, ele é tremendo demais, porque Jesus sai do trono do Pai, fecha o livro e vai reclamar os seus. É nessa hora que ele vem buscar a sua noiva. É nessa hora que ele reúne sua noiva. É nessa hora que a trombeta soa. E é como Paulo disse, nós não vamos estorvar isso não. Quando a trombeta soar, todos os santos vão ressuscitar. E eles vão estar aqui conosco, não mais de 40 e não menos de 30. Eles vão estar aqui conosco. Porque Jesus, na sua ressurreição, ele foi primícia. O que é primícia? É o primeiro lugar, é um exemplo. Jesus ressuscitou e os santos do Velho Testamento saíram lá do paraíso e entraram com ele lá nas cidades. E dali eles foram para abrir os portais eternos lá em cima. Então a noiva será ressuscitada, reunirá, e nós encontraremos com eles. Vamos alcançar essa fé de rapto. E aí nós vamos ser transformados. E nós vamos, de acordo com a voz do arcanjo, para encontrar o Senhor nos ares. Então isso não é uma coisa comum, irmãos. A saída de Jesus do trono, fechando o livro, e saindo do trono do Pai, porque no trono do Pai, ele era parente redentor, ele era intercessor. Mas quando ele deixou o trono do Pai, ele ficou de que jeito? Ele ficou branco. E é aquele trono do Pai branco é que vai descer e estabelecer para julgar as pessoas. Ali é juízo agora. Ali é juízo agora. E então ele vai reunir essa noiva e reclamar os seus. Vocês pensam que Jesus te esqueceu? Esqueceu não, irmãos. Jesus não esqueceu João da Mata. Jesus não esqueceu os homens do passado. Jesus não esqueceu Lutero, Wesley. Não, vocês vão encontrar com eles a qualquer dia. Eles vão ressuscitar. Jesus não esqueceu Pedro, não esqueceu Paulo, não esqueceu Maria. É tanta gente boa que vocês vão conhecer, que nós vamos conhecer na ressurreição. Que maravilha, não é? Graças a Deus. Nós vamos fechar nossos olhos. Senhor, estamos agradecidos a Ti, porque o Senhor está vindo para reclamar os seus. Quando deixar o trono do Pai, que vai ficar branco. E nós pedimos a misericórdia, pedimos a graça para todos nesta hora. Quem está nos ouvindo, possa alcançar esta misericórdia. Os filhos dos irmãos, nossos irmãos, que ainda não entenderam esta mensagem, pelo menos para serem salvos na grande tribulação. Deus, permita eles entenderem, ó Pai. Nós te pedimos a Tua graça nesta hora. O Senhor nos ajude,
o Senhor nos dê a graça dos céus. Ó Pai, nós rogamos que o Senhor nos acompanhe, nos dando saúde, nos dando as bênçãos dos céus, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos leve em paz para os nossos lares. Nós temos aqui a lista dos irmãos que nos acompanharam. Só um minutinho. Porque eu tenho outros aqui que eu passo o link e eles ficam de lá assistindo conosco também, né? Nós temos o irmão, deixa eu ler aqui primeiro. A irmã Divina em Piloândia, irmã Beatriz em Iporá, irmão José Antônio e família em Cachoeira, irmão Valdivino e família na Serra do Facão, em Fazenda Nova, irmão Emi Alves em Cachoeira, o irmão Daniel Ivo, Neuza Xavier, Talita Lourenço, Vanderlei Batista e famílias. Deus abençoe vocês onde estiverem. A irmã Helena Gago, Deus te abençoe, irmã Helena. O irmão Emi agradece ao pastor José Alves e toda a igreja pela oração, pelo João Carlos, que recebeu alta. Nós temos um convidado para essa noite, não sei se ele virá aqui, ele prometeu que virá, está com câncer, já no estado bem avançado, e eu quero que vocês orem nessa tarde por ele. Então nós temos aqui a irmã Sara sempre nos acompanha, lá em São Luís de Montebello, às vezes em Cachoeira. Deus te abençoe, irmã Sara. Segure nessa palavra. Irmão José Maria, Sítio das Águias, em Surumim, lá próximo a Altamira, no Pará. A irmã Priscila, em Paris, ela vai ouvir, vai ver mais tarde um pouco. O horário nosso é quase 6 horas de diferença, né? E o irmão Vanderlei congrega na Assembleia de Deus, respeitamos a sua fé, meu irmão, mas é um prazer para nós ter você conosco. Que Deus possa te abençoar. Também a irmã Maria Neves congrega na Assembleia de Deus e nós agradecemos pela sua presença conosco. E o irmão aqui de Iporá, eu coloquei aqui o nome dele, é o trator, porque ele é um dono de um trator, mas ele é evangélico, é um cristão. Ele me passa todos os dias um versículo da Bíblia. E às vezes eu leio, irmão, na maioria das vezes. Deus te abençoe, está conosco também. Deve congregar na Assembleia de Deus. Que Deus possa abençoar todos vocês. Até à tarde, à noite, nós vamos ter um culto muito abençoado. Agradecemos, irmão José Pernambuco, pela sua presença conosco. E todos voltem em paz para os seus lares. Amém? Amém. Satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição.